Salve, minha rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Eu falei que eu ia voltar, hein, rapaziada? Falei que eu ia voltar, que eu ia retornar aqui para esse resumão. Duas notícias que eu queria tratar aqui com vocês. Na verdade, eu queria falar também, né, cara, sobre alguns aspectos físicos, táticos do Botafogo, tá legal? Queria falar um pouco com vocês sobre isso. Até projetando, né, porque a gente já tá entrando aí na véspera de Botafogo e Bangu, um jogo legal que o Botafogo deve colocar ali um time alternativo mais uma vez, até pensando no clássico contra o Vasco. Mas vamos falar de duas situações, uma bem cômica, né, uma notícia que não tem pé nem cabeça, mas enfim, como teve muita gente que ficou preocupada aqui, mandou nos comentários e tudo mais, isso já foi completamente desmentido e não tem por que a gente se preocupar disso, só dar risada. Né, com todo respeito à instituição Santos, mas dar risada da notícia, né, de quem plantou isso, enfim, né, pelo amor de Deus, né, o Santos merece todo o respeito do mundo. Mas a gente vai falar de Tiquinho Soares, que ele foi especulado por um jornalista no Santos, e vamos falar também sobre um outro fator que eu acho muito importante, que é o do Botafogo nesse momento, praticamente resolvendo todas as situações contratuais que o Botafogo tinha que resolver, que se encerravam no meio do ano, certo? Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Eu tô ligando meu computador agora, daqui a pouco eu trago aqui a parcial dos inscritos para vocês, beleza? E aí o negócio é o seguinte, cara, 11h42, dia 9 de fevereiro, quinta-feira, a gente tá quase no dia 10 de fevereiro para trocar essa ideia aqui com vocês. Sexta-feira, véspera de jogo do Botafogo. A grande maioria das pessoas vai assistir quando já estiver de madrugada, no trabalho, no serviço. É para isso que serve esse resumão. Caras, a parada é a seguinte. Sobre os jogadores que têm contrato, que tem contrato até o meio do ano com o Botafogo. Até abril, maio, junho. Né? Você tinha alguns jogadores nessa situação. Vou listar aqui 4 peças, na verdade. Gabriel Pires, Luiz Henrique, Lucas Piazon, Lucas Fernandes, beleza? A gente tinha listado aqui essas 4 peças. Lucas Fernandes e Gabriel Pires, né? O Lucas Fernandes já resolveu, né? O Botafogo conseguiu prorrogar isso, né? E teve a situação de renovação automática, ele fica até o fim de 2023. Gabriel Pires e Luiz Henrique também têm gatilhos, né, não de compra, pelo amor de Deus, a gente fica com aquele medo, né, do gatilho da compra do Luiz Henrique, né, cara, daquela situação das metas a serem atingidas, e aí o Botafogo teria que contratar o cara por 44 milhões de reais, e seria a maior compra da história do Botafogo. Essas metas, elas não vão ser batidas, né, e ainda bem pelo nível do futebol apresentado pelo Luiz Henrique desde a sua volta, ele que vai ficar até o fim do ano do Botafogo, certo? Ele tem essa prorrogação gratuita de empréstimo até o fim do ano com o Botafogo. E o Gabriel Pires a mesma coisa, ele também tem essa prorrogação até o fim do ano. E o Botafogo no fim do ano, no fim de 2023, o Botafogo vai ver se ele compra efetivamente o passe do Gabriel Pires, se ele compra efetivamente o passe do Lucas Fernandes, se ele compra o passe do Luiz Henrique, e aí nesse caso aí a gente sabe que não deve acontecer. O Gabriel Pires eu apostaria que no fim do ano acontece. O Lucas Fernandes eu tenho o pé atrás, porque ele é mais caro, né? O Lucas, se você pegar na cotação euro-real, ele é para lá de 20 milhões de reais, e é um atleta que se machuca muito. Então, isso não sou eu que tô falando, tá, gente? Tem alguns caras que eu vejo aí que opinam. Browne, de onde você tira que o Lucas Fernandes se machuca muito? Bom, assistindo o noticiário, vendo que ele se machuca muito. Mas isso que eu falo dele ser considerado um jogador que se machuca muito, que é frágil, que é muito bom tecnicamente, mas fisicamente não consegue performar, isso não é uma opinião minha, isso é uma opinião interna no Botafogo. E isso é discutido pela cúpula de futebol do Botafogo na hora de comprá-lo ou não. Será discutido até o fim do ano, beleza? E aí falta a situação do Lucas Piazon, que muita gente não gosta, mas o Luiz Castro vê como útil. Ele é uma peça útil no elenco, certo? Eu também não acho que tem que ser titular na ponta direita do Botafogo. O Botafogo tem que ir ao mercado para buscar esse ponta direita, certo? Tem que ir ao mercado para buscar esse centroavante, tem que ir ao mercado para buscar o lateral direito principalmente,
Tá legal? Porque é o seguinte, o Piazon ele pode cumprir uma boa função tática num jogo contra o Fluminense, por exemplo, em que o Botafogo vai precisar da recomposição, vai precisar tapar aquele buraco ali, auxiliar o lateral na marcação, vai ter que construir jogadas ali com triangulações, é um jogador tático, beleza. Mas na hora que o caldo apertar, meu parceiro, na hora que ele estiver jogando contra um Corinthians, numas quartas de final, numa semifinal de Copa do Brasil, uma pressão do caralho, a gente não vai poder ter apenas o cara que cumpre a função tática. A gente tem que ter aquele cara que vai fazer a diferença, vai resolver jogo de personalidade, certo? Então, por isso que eu acho que o Piazon é importante para elenco, mas não para ser titular. Beleza? Enfim, mas o Botafogo deve tentar junto ao Braga a sua prorrogação de contrato, certo? Ou, então, a compra, né, que pode ser ali entre 1 e 2 milhões de euros, eu honestamente eu não gastaria esse dinheiro agora. Falando em 2 milhões de euros, vamos para o último assunto aqui, pelo menos desse vídeo que a gente está fazendo, tá legal? Informação do Sormani, né, o Fábio Sormani, inclusive com quem eu trabalhei, né, na Fox Sports. Eu era estagiário da produção de eventos na Fox e eu trabalhava lá, né, cara, fazia o conteúdo, né, basicamente o meu conteúdo era, por exemplo, tinham, sei lá, Barcelona e Sevilha, eu tinha que pegar todas as informações do jogo, quem joga, quem não joga, histórico do confronto, curiosidades, aspecto tático, mastigar tudo pro comentarista, pro narrador, né, é isso que o produtor de evento faz, ficar no switcher também, enfim. É uma curiosidade aleatória de como é que funcionam essas questões assim. Eu que trabalhei na Fox ali durante 8 meses, entre 2017 e 2018, certo? E aí o Fábio Sormani tava lá e tal, enfim. E aí ele trouxe a informação que o Santos está querendo o Tiquinho Soares e estaria preparando uma proposta de 2 milhões de euros para tirá-lo do Botafogo. Nem que, pô, tipo assim, mano, não faz o menor sentido, tá ligado? E aí, óbvio, isso foi desmentido, né? Isso já foi desmentido. Eu mesmo perguntei para algumas pessoas, né? Liguei para algumas pessoas ligadas ao departamento de futebol do Botafogo. Eles falaram, cara, isso é piada, desculpa, isso não faz o menor sentido. E, enfim, né? Não tem cabimento, né? Um cara que está adaptado ao Rio de Janeiro, um cara que está feliz no Botafogo. O Botafogo hoje tem muito mais dinheiro que o Santos, né? Quem talvez estivesse desesperado para vender um jogador para o Botafogo pela situação financeira e pela situação de, putz, cara, precisamos fazer caixa, é o Santos, certo? Hoje, né, com todo respeito à instituição, o tamanho do Santos, o Santos é grandíssimo, não tem o que falar, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para falar do Santos? Mas hoje a situação do Santos, financeiramente falando, é muito delicada. E, porra, eles já estão vendendo muito almoço para pagar a janta em relação a alguns investimentos que eles vêm fazendo, mas acaba sendo plausível porque o time tá numa pressão do cacete, tá brigando para não cair no Paulista, tem clássico agora contra o São Paulo, então tem que ir no mercado dar uma resposta pro torcedor até para se reforçar, para fazer um campeonato brasileiro minimamente decente, certo? Mas não dá para tirar um tiquinho do Botafogo nesse momento. Inclusive o Botafogo tá no mercado em busca do reserva do Tiquinho. A gente fez um vídeo, inclusive, sobre isso, falando de uma solução caseira que também pode ser o Janderson. Se você não viu esse vídeo, veja, o link vai estar aqui na descrição do nosso último vídeo. E amanhã tem mais. Eu quero falar sobre aspectos táticos, estatura, altura de alguns jogadores do Botafogo e o perde pressiona também. Valeu? Tamo junto e fui!